próximo palestrante, quem é? Davi Viana, nosso ex-aluno aqui da Fundação, que é doutor em informática pela UFAM. E hoje ele está dando aula no Maranhão, né, Davi? Pode falar, Davi, Exatamente. é com você. Muito obrigada por estar aqui. Exatamente. Obrigado também pelo convite, Débora. É um prazer enorme, né? Uma satisfação muito grande estar compartilhando um pouquinho do que eu vivi nesses 3 anos aí na Fundação, né? E que me levou depois, né, durante a vida profissional e pessoal. Olha, Serginho. Olá, meu amigo, tudo bem? Serginho, a gente fez mestrado junto, né? Na UFAM. O Emerson, estou comigo na Fundação junto, somos grandes amigos até hoje, sou padrinho de casamento do Emerson, né? Então, a ideia aqui é compartilhar um pouquinho com vocês, né? E quem sabe trazer alguma luz para a garotada que está aí participando, tá bom? Débora, você pode colocar a minha apresentação? É porque eu estou no celular, que a minha conexão... Já vamos colocar. Tá bom, a minha conexão no computador tá bem ruim, então eu decidi entrar pelo celular mesmo. Isso. Então, pessoal, me apresentar rapidamente, né? Eu sou técnico em informática pela Fundação Matias Macellini, né? Antiga, na verdade, quando eu fiz era a Fundação Nokia de Ensino, né? Então era o nome, era o nome antigo, né? Eu sou graduado em Ciência da Computação, né? Pela UFAM. Depois eu fiz mestrado e doutorado também em informática pela UFAM, tá? Eu saí emendando tudo, né? E entre um nível e outro eu fazia alguns projetos de pesquisa, fazia consultoria em algumas empresas do distrito, né? Daí do polo do distrito do Polo Industrial de Manaus. E fui professor na UFAM, né? Professor temporário, na FUCAP e na Uninorte, né? Então, trabalhei com o Serginho também por um tempo, né? Além de ser colega de mestrado, né? E atualmente eu estou como professor pesquisador de engenharia de software na Universidade Federal do Maranhão, como a Débora bem citou, né? Atuando nos cursos de graduação em engenharia da computação, né? E no mestrado e doutorado em ciência da computação, tá? Além disso, eu sou coordenador dos programas de iniciação científica e tecnológica, que são os programas PIBIC e PIBIT. São programas onde o aluno de graduação, né, ele recebe uma bolsa para ficar pesquisando dentro de um laboratório de um professor, né? Então, eu coordeno todas as bolsas, todos os bolsistas da universidade, né, de todos os campos da universidade, tá? Pode passar um pouquinho. Aí, né? Falar um pouco da importância da fundação para mim, né? Foi o primeiro contato que eu tive, pessoal, com a minha futura profissão. Na verdade, eu lembro bem que meu pai dizia assim, faz telecomunicações, né? Que é algo extremamente novo, né? E tá vindo para ficar, e veio para ficar, né? Só que eu passava o dia no computador, né? E aí, assim, eu ficava mais curioso em saber como um computador funcionava do que saber como programar antenas, trabalhar com ondas. Então, realmente a computação sempre me chamou a atenção antes, né? E aí, o que acontece? Né? Eu acabei me inscrevendo para a informática, né, na época. E foi paixão à primeira vista, né? No início eu tive uma pequena decepção, porque eu fazia aqueles programinhas em Pascal, né, na primeira linguagem que nós usamos lá, e eu ficava assim, poxa, mas eu queria fazer um programa que nem o Word, que nem o navegador. Por que eu estou fazendo aqui esses programinhas aqui de somar dois números? Né, eu ficava assim, que chato isso, eu queria uma coisa, mas aí depois a gente vai vendo, é todo um ciclo, né, todo um processo de aprendizado. Você primeiro precisa estruturar a sua lógica para depois, né, de fato, partir para outros voos, né?
E aí, pessoal, eu tive aprendizados imensuráveis durante a fundação. Tá? Assim, não tem como medir todo o conhecimento que essa instituição me deu. Né? Então, vocês que estão aí no terceiro ano, aproveitem muito esse último ano de vocês dentro da instituição. Suguem ao máximo os professores de vocês, suguem no bom sentido, né, de obter deles todos os conhecimentos possíveis, né? Eu tinha professores incríveis e sei que hoje continuam vários professores incríveis, tem novos professores incríveis e uma coisa muito importante, né? Os meus melhores amigos foram feitos nessa instituição, né? Para quem não sabe, nessa foto aí do lado esquerdo, do meu lado, né? Do lado direito tem o Emerson, né? Que palestrou para vocês semana passada, e no cantinho da foto, do lado esquerdo também, na foto do lado esquerdo, no canto esquerdo, tem o Léo Jefferson que apresentou para vocês. Isso aí foi o nosso trabalho de Feira de Ciências, né? Que foi sobre física. O professor Reginaldo, na época, pegou vários grupos e disse assim, a gente quer software para ensinar física, né? Então, a gente fez um software para ensinar a parte do trabalho, né, em física, e como é que funcionava. E do lado direito, aí tem uma foto de final de ano, vários amigos, grandes amigos meus aí reunidos, né? O Emerson também está aí. Nós fomos visitar o Papai Noel no Estúdio 5. Então, assim, os meus melhores amigos, né, eu fiz nessa instituição, e a gente tem contato até hoje. Eu vou para Manaus e a gente sempre se reúne, todo mundo, né? Então, vocês vão criar aí amizades que vocês vão levar para o resto da vida, tá? E também tem pessoas e professores inesquecíveis, né? Não sei se a Samara ainda está por aí, né? Mas essa foto da direita, né? Sim, Mais acima, aqui. é a Samara, né? Samara, uma querida. Só tenho excelentes lembranças da Samara. Samara era a pessoa que, quando eu tinha alguma, como é que eu posso dizer? Alguma malcriação, né? Samara era a pessoa que me corrigia de uma maneira exatamente. Olha a distância, olha essa mão. É exatamente isso. E a Samara, assim, era a pessoa que complementava, né, todo o conhecimento que a gente recebia, toda a educação que nós recebíamos, né? Então, a Samara é uma pessoa muito inesquecível, né? E abaixo aí tem a professora Ivani, né? A professora Ivani foi, acho que assim, foi uma das primeiras pessoas que mais acreditou em mim, depois dos meus pais, né? Isso aí foi numa feira em São Paulo, na Febrace, né? Foi eu e uma outra colega minha, a Natália, de grupo, que inclusive é a esposa do Emerson. Nós fizemos um trabalho, né, na fundação no terceiro ano, e aí a professora Ivani perguntou, vocês não querem submeter o trabalho de vocês para a Febrace? E a gente, é claro, né? E aí submetemos. Então, hoje em dia, a fundação, eu acho que é participante é, quase que 100% certeza, né, que a fundação está todos os anos lá na Febrace. Esse aí era o segundo ano, a fundação estava participando da Febrace, então a gente tinha muito medo, né, desconhecido, como a Débora falou anteriormente, né, às vezes a gente tem medo de arriscar, né, e nós fomos lá e apresentamos isso. E aí do outro lado, né, do lado direito, exatamente, o DigiSpace, é o nome do nosso aplicativo. E aí, do lado direito, né, tem mais uma foto de vários colegas meus, a gente, na estrutura antiga da fundação, né, nós estávamos aí depois de um jogo, né, das meninas, todas as meninas de camisa rosa, e aí nós estávamos lá torcendo, como sempre, né, pela nossa turma, pelo terceiro AI, né, que era a nossa turma. Tá bom? Pode passar. Então, assim, eu não tenho nem como mensurar a importância da fundação na minha vida, né? Moldou aí os meus primeiros caminhos durante a minha vida profissional, né? E aí, né, o processo de escolha da profissão, né? Como eu já comentei,
eu gostava de passar tempo na frente do computador, né, antes da FMM. Então eu disse, eu vou fazer computação, fazer informática aí, que é o que eu gosto, então eu vou fazer, né, informática. E aí tá, aí entrei na informática, descobri como era muito bom, que era fantástico fazer um programa, fazer um código em que ia gerar um resultado para alguém. Então, assim, eu olhava aquilo e dizia, caramba, que coisa legal, que coisa interessante, é isso que eu quero fazer, né? E durante a minha graduação, né, eu comecei a gostar de pesquisa científica, né, em computação. E aí eu comecei a não só fazer programas, né, não só atender os requisitos que os usuários pediam, né, mas ver como a computação se moldava, buscar estudar diversos algoritmos. Então eu comecei trabalhando com recuperação da informação, né? Eu tinha um professor na graduação que ele tinha acabado de voltar do doutorado na Federal de Minas Gerais, e ele fazia parte da empresa que foi vendida para o Google, né? Então eu comecei a fazer PIBIC com ele. E aí eu frequentava o laboratório dele, gostava muito, mas ainda não me sentia completamente realizado dentro da computação. E aí foi quando a professora Tayana, nessa foto da direita, a que está mais à esquerda, né? Ela voltou do doutorado, né? E já era numa área que eu tinha aptidão durante a fundação, inclusive, que era a parte de modelagem, de fazer modelos UML, de fazer a parte de projeto, design patterns e etc., né? Então, eu comecei a fazer, então, trabalho final com ela, e aí foi passando, né? E aí tá um pouco da minha história, né? Do meu processo de escolha, né? Aí em cima tá, do lado direito tem meu pai, a minha mãe e a minha irmã. A minha irmã também fez fundação, e o meu pai conseguiu convencê-la a fazer telecomunicações. Tá? Então, ela terminou telecomunicações na fundação, mas ela acabou indo para a área de serviço social depois na faculdade. Tá? E aí embaixo, o meu grupo de pesquisa atualmente, né? Eu de verde aí, o professor Luiz, que é meu parceiro de trabalho aqui na Federal do Maranhão, né? E os nossos alunos aí do laboratório. E no lado direito da foto, né, tem a minha defesa de doutorado, né, a minha orientadora ao centro e os professores que compuseram a banca, tá, durante isso. Então, assim, eu sempre gostei muito da pesquisa, né, sempre gostei muito desse processo da pesquisa científica. Então, eu acabei emendando todas as etapas, né? Pode passar. Pode passar. Isso. Mas, Davi, tá falando tanto aí, né, que você acabou assumindo uma carreira acadêmica. Como é que funciona isso? Me explica um pouco o que que é o mestrado, o que que é o doutorado, né? Seguir a carreira acadêmica, né, em uma instituição, numa universidade, né, você passa por algumas etapas de formação, né, que é a graduação, o mestrado e o doutorado principalmente, né? Tem o intermediário após a graduação, que é a especialização, tá? Mas a carreira científica mesmo, acadêmica, ela tem esses três papéis aí fundamentais, né? Então, imaginem que esse círculo aí, ele é todo o conhecimento que existe no mundo, tá? O em preto, né? E aí, essa bolinha azul é o que nós aprendemos durante o ensino fundamental. Tá? Então, nós aprendemos aí vários campos, matemática, física. Às vezes, física nem é tão abordado, ele fica ali dentro de ciências, né? E aí você tem português, biologia, que também fica dentro de ciências. Então, é uma coisa mais resumida ali nos 8, 9 anos que você passa durante a graduação. Pode passar? E aí, no ensino médio, você aprofunda mais um pouco esses conhecimentos, né? Você já começa a ter, de fato, os três níveis da física, você vê mecânica, você vê ótica, né? Você vai passando por todas as etapas da física, física cinética e por aí vai. Matemática é muito mais aprofundada, você começa a ver os teoremas, a ver da onde saiu aquele bando de fórmulas que você só decorava no ensino fundamental, que no ensino médio você, opa, peraí, eu já não é só decorar, eu preciso saber da onde vem cada elemento dessa fórmula, né? Então você começa a se aprofundar um pouco mais no conhecimento humano. Pode passar? Pode passar. Isso. E aí você vai para a graduação, onde você obtém o conhecimento de uma área específica,
né, que você trabalha e quando você tem a oportunidade de fazer iniciação científica, né, você cria essa bolinha aí de um conhecimento a mais num ponto. Por que um conhecimento a mais num ponto? Porque é um conhecimento que não vai ser igual para todo mundo, né? Tem gente que prefere não fazer iniciação científica, é uma opção. Pessoal, eu estou aqui para aprender uma profissão, terminou a faculdade, acabou, vou trabalhar. Mas tem gente que não, opa, deixa eu fazer uma iniciação científica para começar a me aprofundar mais um pouco, né? Então, você tem aí essa bolinha aí, né? De um conhecimento a mais. E aí, no mestrado, você vai se especializando um pouco mais, você aprende como usar o método científico, né, em cima de um tópico de pesquisa que você está usando durante o seu trabalho, de acordo com a linha do orientador que você escolheu. E, pode passar o próximo, você chega no doutorado, que a ideia, então, é você chegar ali na ponta, né, do conhecimento científico numa determinada área. Então, veja que enquanto você, no ensino fundamental, no médio, na graduação, você está bem no centro, né, do conhecimento humano, quando você vai fazendo um mestrado, vai fazendo um doutorado, né, que no Brasil é chamado doutorado, e fora do Brasil é PhD, você vai chegando aí, então, na borda de um determinado ponto do conhecimento humano, tá? E aí, passa mais um slide. E aí você observa, peraí, mas o que tem nessa pontinha aí, né? E aí, o que tem nessa pontinha? E aí passa mais um. Quando você defende o doutorado, você tem aí só essa pontinha levantada, né? E aí pode passar o slide. E aí é que, de fato, quando você atinge essa bordinha, né? Quando você ultrapassa um pouco, é que você, de fato, atingiu aí o grau, né, de doutor em uma determinada área do conhecimento, naquela que você se propôs a trabalhar. Pode passar? E aí, ó, só para vocês terem uma... Volta um pouquinho, volta isso aí. Para vocês terem uma dimensão, né, assim, do que é o doutorado no final das contas, ele é um pontinho, algo que você fez de novo dentro daquela área de conhecimento bem específica naquilo que você está trabalhando. Né? Então, a grande maioria dos casos, um doutorado, ele funciona desse jeito. Então, veja que a escala, né, você quer, eu quero revolucionar o mundo com a minha pesquisa de doutorado. Às vezes, você não vai conseguir revolucionar o mundo, porque para você revolucionar o mundo, leva um tempo, né, de pesquisa na área acadêmica, né? Leva um tempo, leva uma determinada maturação, né? Você precisa obter um determinado grau de maturidade, né? E aí um doutorado ele tem um tempo, né? Normalmente é 4, 5, 6 anos, tá? E algumas vantagens e desvantagens, né? De seguir essa carreira. Davi, As principais vantagens. Oi. eu vou ter que te interromper porque o tempo acabou. Sério? Olha só, até porque se algum aluno tiver alguma pergunta, né? Gente, você tem alguma pergunta para o Davi? Manda logo. Vê, Davi, o pessoal quer que tu fique aqui para sempre. Não, tá no penúltimo slide, na verdade, tá? Eu tô aqui ignorando. Gente, alguma pergunta? Davi, tu tens Instagram? Tenho. Pode colocar aí nos comentários, por favor? Claro. E se algum aluno tiver alguma pergunta, aí pode mandar por lá, né? Pode, claro. Eu não lembro o nome direitinho do meu Instagram, mas eu vou já pegar aqui e já mando para vocês, porque eu fiz numa época muito... Põe só a mensagem final para eu passar para os alunos. Ela já tá colocando aqui, tá? Tá bom. Pessoal, a mensagem final que eu quero deixar para vocês, na verdade, né, é que o conhecimento, né, a educação, ela abre portas da mente, tá, que nunca serão fechadas. Isso, exatamente, é isso aí. A educação, ela abre portas da mente que nunca serão fechadas, né? Quando eu ouvi essa frase, eu fiquei extremamente tocado,
né? E aí eu fiz uma ressalva, né? Fiz uma alteração, né? A boa educação, ela abre portas da mente e da vida que jamais serão fechadas, tá? Isso aí são fotos que eu tenho de alguns lugares que eu fui graças à educação, tá? Fui em Berlim, né? Essa menina que está comigo nessa foto é a Bia, que fez fundação comigo. Hoje em dia é professora na Universidade Federal do Ceará, né? Esses dois meninos aí, essa menina e esse menino, é uma africana e um chinês que morou comigo durante o meu doutorado, quando eu tive que passar um tempo fora. No final, do lado direito, são pessoas de vários lugares do país que me ajudaram durante o doutorado, né, que me apoiaram aí na vida acadêmica. Então, assim, a educação vai levar vocês a qualquer lugar que vocês se propuserem aí, tá? Basta mesmo vocês se dedicarem. E aí, só de estar aqui hoje, esses 113, 112, né, já mostra o quanto vocês são dedicados, né? E lembrem que, há uns anos atrás, nós estivemos aí em prol da continuidade desse programa, que é a Fundação, né? Inclusive tem fotos, tem matérias de jornal, então aproveitem demais esse tempo que vocês estão por aí, tá bom? Obrigada, Davi, de verdade, cara. Foi show a tua palestra. Agora eu vou te pedir para dar um sorriso para eu tirar um print da tela. Tá, deixa eu me ajeitar aqui, né? E... Beleza! Davi, todo sucesso para você, tá? Muito obrigada, de verdade. Se os alunos tiverem alguma dúvida, com certeza eles vão mandar lá no teu Instagram, tá bom? Pode Valeu, deixar. Davi. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.